Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje, as primeiras leituras trazem para nós o primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículo de 10 a 15, 41 a 43, 54 a 57, 62 a 64. Vamos às leituras. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Essas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então, o rei com os pagãos, o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares, queimavam incenso junto às portas das casas e das ruas, e os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo, depois de rasgados, em virtude do decreto real. Era condenado à morte todo aquele cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, irmãs e irmãos, esse livro, primeiro dos Macabeus, que significa martelo, é o apelido que foi dado a Judas, filho de Matadias, e depois estendido a seus irmãos João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, por causa da valentia com que lutaram contra os exércitos pagãos durante a perseguição ao judaísmo. Essa perseguição ela foi decretada pelo Antíoco IV Epífanes, da dinastia de Seleucidas, que dominara a Judéia desde 200 até 142 a.C. E os costumes pagãos eles foram introduzidos à cultura e o estilo de vida dos gregos, denominado helenismo. Ao mesmo tempo, os judeus foram proibidos de praticar as normas da lei mosaica, sob pena de morte. E é por causa desse movimento violento de helenização pagã, realizado nessa época, como eu falei, é mais ou menos de 175 a 164 a.C., que pesou sobre o povo de Israel o risco ameaçador de apostasia, ou seja, abandonar o que está fazendo de acordo com a sua religião,
e aparecem já os primeiros sinais, os cultos pagãos, a profanação do sábado, os casamentos com os pagãos e a destruição dos livros sagrados, e até a homenagem prestada à abominação da desolação. Essa queima dos livros sagrados era para que não houvesse registro de fé e fidelidade à lei mosaica, e também para que as pessoas não mais prestassem culto a Deus. E o altar que foi feito para Júpiter, erguido pelo rei no interior do templo, faz parte dessa abominação de desolação. A situação é tão desesperadora que as pessoas resistem. Um grupo não pequeno de judeus que defende com a vida a fidelidade da aliança. Entre eles emerge a família dos Macabeus, como eu li ali o iniciozinho do livro de Macabeus. É a tarefa dos dois livros de Macabeus descrever de modo diverso o choque frontal entre a perversidade e a fidelidade a Deus, que encontra não muito distante um eco em nossa vida de hoje. E esse é um dos mais evidentes formas de luta do homem contra o próprio homem, que se trava em nome da cultura e da religião. Deus foi trazido à baila a favor ou contra a determinação de movimentos de reivindicação, e que ao longo da história da humanidade, principalmente a humanidade cristã e religiosa, nós vemos muitas perseguições e queimas de livros para oprimir o povo dessa forma e tentar os convencer a seguir a doutrina dos algozes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora da Saúde, que é o dia dela hoje, possa estar dando saúde a todos aqueles que precisam e se protegerem também dessa pandemia. Que o Espírito Santo de Deus nos dê forças para nos iluminar e continuar seguindo, lendo as primeiras leituras. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.